Amém? Vamos finalizar aqui o nosso estudo. Estamos chegando ao final, são 10h52. Nós vamos finalizar aqui, amém? Se Deus quiser. A ideia de universalidade, globalidade ou totalidade transparece ainda quando o número 4 salta diante dos nossos olhos na expressão aparentemente repetitiva de Apocalipse 5:9. Tribo, língua, povo e nação. Aqui o mundo está dividido em 4 áreas para reforçar a perspectiva do que será resultado do alcance globalizado da pregação em todo o mundo. Outro ponto no mesmo texto é que a palavra nação é a mesma usada em Mateus 28:19, que se traduz no grego etnos, de onde se deriva a expressão portuguesa etnia. Etnia tem a ver com grupo biológico culturalmente homogêneo. No aspecto antropológico, a definição da palavra etnia ultrapassa o nosso conceito formal sobre fronteiras geográficas nas quais se assentam politicamente os países do mundo. Cerca de 12 mil povos distintos estão distribuídos em pouco mais de 250 países. Em suma, a missão transcultural, no dizer de Larry Page, autor do livro Missiologia, é a proclamação do amor de Deus que ultrapassa as fronteiras culturais, raciais e linguísticas. Ele deseja que todos sejam pigmeus da África ou homens de negócios da Ásia. Assim, a oportunidade adequada de seguir a Cristo, destruindo os mitos da missão transcultural da igreja local. Quais seriam esses mitos no âmbito da igreja local? Só a igreja grande ou rica pode fazer missão transcultural. Esta é uma falsa ideia que circula em muitas igrejas de porte médio ou pequeno, como justificativa para o seu não envolvimento. Segundo este conceito, a igreja que disponha de pouco recurso jamais poderão comprometer-se com o trabalho missionário e nem mesmo enviar missionários, mas a prática de países onde a tarefa de fazer missões já estão consolidadas revela que os maiores recursos são exatamente de igrejas pequenas que somada conseguem superar muitas vezes salvos de igrejas grandes ou ricas. A igreja de Antioquia não esperou enriquecer-se para enviar os seus primeiros missionários, Barnabé e Paulo. Só pessoas de bastante recurso financeiro têm condições de contribuir para a missão transcultural? A visão bíblica sobre a contribuição é clara. Deve ser proporcional à renda de cada um, seja pobre ou rico. Este princípio transparece em diversos textos bíblicos, como por exemplo em 1 Coríntios 16:12. Paulo está tratando nesse texto de contribuições destinadas aos irmãos de Jerusalém que enfrentavam circunstancialmente uma crise econômica. Na recomendação do apóstolo, está implícita a ideia de proporcionalidade quando ele afirma: ponha de parte o que puder juntar segundo a sua prosperidade. As contribuições para a missão transcultural se regem pelo mesmo princípio. Mesmo que os recursos pessoais sejam menores, cada uma poderá estabelecer o valor da contribuição proporcionalmente à sua remuneração mensal. A história de missões mostra que, na maioria dos casos, não foram os ricos os únicos responsáveis pelo envio de recursos para a evangelização transcultural. Muitos missionários foram e têm sido sustentados pelas ofertas da viúva pobre, da lavadeira, do trabalhador braçal e de outros irmãos de menor preço, de menor poder aquisitivo. Meu marido conta para mim uma história que o pastor, o missionário de uma determinada tribo, nas localidades que não tem recurso, os irmãos davam dízimo para ele, o dízimo de um frango, os irmãos que plantam, né, que são lavradores, são agricultores, não tinham dinheiro ali na hora, ele levava o dízimo para o pastor, para a família do pastor,
frango, boi, enfim, os animais ali. Isso era o dízimo, né? Não tinham dinheiro. A igreja local deve primeiro evangelizar sua cidade para depois voltar-se para a evangelização transcultural. Este é outro mito muito difundido por desconhecimento da interpretação correta de Atos 1:8. Em alguns casos, é somente uma justificativa pouca convincente para a liderança, para a indiferença. A ideia de Atos 1:8 é simultaneidade, tanto em como em expressão que clara o sentido do texto. Não há aqui nenhuma alusão a um processo gradativo, ou seja, a ideia de se evangelizar primeiro a área local para depois pensar-se em terra do além do mar. A evangelização transcultural tem que ser vista sobre o enfoque mundial, incluindo-se aí o trabalho local da igreja e a ação simultânea. É preciso, antes de mais nada, levantar recursos suficientes para então investir em missão transcultural. Essa também é uma premissa falsa. A igreja quer esperar ter recursos suficientes, nunca vai investir na evangelização transcultural. É uma questão de lógica. Os recursos são rotativos, isto é, entram e saem sempre a despesas prioritárias para serem cobertas pelo caixa. Como implantar uma igreja? O objetivo do ministério entre culturas, depois de pregar e evangelizar, é de estabelecer a igreja. Deste princípio se realizou o apóstolo Paulo. As igrejas locais constituem nas principais pedras de construção do reino de Deus sobre a terra. Nas igrejas locais, a dinâmica do poder espiritual se move eficazmente. São elas onde o Espírito Santo reparte os dons aos crentes, de modo que a unidade completa pode funcionar como representante do amor e do poder de Deus no lugar em que foi fundada. Tratando-se de igrejas fundadas por um ministério intercultural, necessitamos usar princípios autóctones desde o começo da fundação. É muito mais fácil iniciar uma igreja em forma apropriada que transformá-la em uma igreja autoctônica, depois que já está estabelecida. Autóctonas quer dizer original de um país ou de um lugar em particular, nativo, aborígenes, indígena. Quando se comunica bem a mensagem do Evangelho em qualquer cultura, há a possibilidade de arraigá-lo no coração das pessoas e mudar-se a forma de ver a Deus, outras pessoas, o mundo de forma geral. Semelhantemente, transformações exercem um profundo efeito na sociedade e o Evangelho chega a ser altamente apreciado pelas pessoas. Quando isso ocorre, ele pode estender-se com muita rapidez e muitos podem desejar ouvi-lo e aceitar Cristo. Para fazer com que o Evangelho seja autoctônico de qualquer cultura, é necessário que haja igrejas autoctônicas. Igrejas autoctônicas são aquelas cujos membros praticam as verdades espirituais, sociais e morais do cristianismo bíblico, segundo as pautas culturais da sua própria sociedade. E percebe como o Evangelho vai transformando suas vidas, como resposta às suas necessidades, atendida por Deus mediante a direção do Espírito Santo da palavra ensinada. Observando os elementos básicos dessa definição, os membros da igreja autoctônicos não somente creem na verdade do Evangelho, mas a praticam na vida diária. O Evangelho afeta de forma que adoram a maneira como se trata o seu próximo, inclusive os seus próprios valores e ética pessoal. Não estão marginalizados em sua sociedade por haver adotado normas culturais estrangeiras, compreendem como também praticam a verdade do Evangelho sem sair das pautas culturais do seu povo. Apreciam de verdade sua vida cristã porque veem no Evangelho a resposta às suas frustrações espirituais e às necessidades mais íntegras. Reconhece que a autoridade das Escrituras e o fundamento da sua fé e que pode confiar que o Espírito Santo ensinará.
A igreja autoctônicos exerce certa atração sobre a totalidade da população, sua sociedade, o comportamento dos seus membros. Não parece estranho ao povo da sua comunidade. A cultura social e moral dos crentes se ajunta às normas gerais da sociedade, pois exibe normas mais elevadas conforme as da Santa Palavra de Deus. O missionário deve estar preparado para permitir que a nova igreja seja parte da organização nacional, evitando que seja chamada ou identificada como uma igreja estrangeira. Missões locais. Não gostaria de ser julgado como quem enfatiza o óbvio, mas julgo necessário reafirmar da mesma maneira que Paulo repetia suas exortações aos filipenses. O que há muito venho sendo exortado, que a evangelização agressiva ao estilo apostólico é necessário. Paulo, ele previa que em determinado período da história da igreja haveriam de surgir grupos contrários à doutrina bíblica como a única regra de fé e tentariam adulterá-la, adaptando-se conforme suas próprias concupiscências. Por esse motivo, devia-se pregar, estar, redarguir, repreender, exortar com grande amor a tempo e fora de tempo. Ou seja, cada oportunidade de anunciar o evangelho deve ser aproveitada com a máxima diligência. Esse princípio foi praticado na íntegra por Daniel Berg desde as suas viagens pelo interior da ilha de Marajó, no Pará. Mesmo sem saber expressar com clareza a língua portuguesa, em cada pessoa que encontrava havia uma alma perdida que precisava urgentemente do Salvador. Era como se fosse a última oportunidade daquela alma, e se ele, como pregador, não anunciasse as boas novas de salvação, o Senhor haveria de requerer responsabilidade. Outro princípio paulino que bem assegurava o desenvolvimento deste tema é encontrado em 1 Coríntios 9, 22, onde o apóstolo busca todos os métodos disponíveis ao seu alcance, e até alternativa que estava além das suas possibilidades para salvar os seus ouvintes. Por isso, sugere no texto: fiz-me tudo para todos, para que por todos os meios chegar à salvação a alguns. A aplicação da estratégia de Paulo para os nossos dias pode se resumir da seguinte maneira: utilizar todos os métodos pedagógicos, todos os meios de comunicação, todos os equipamentos tecnológicos disponível, investir todo o dinheiro em todos os lugares, a qualquer hora, em todo o pessoal, em todas as forças, em todo o ânimo, com todos os instrumentos e grupos musicais recomendáveis, etc. Pregar o Evangelho. Pastor José Wellington Bezerra da Costa, revista Obreiro, abril, maio de 1996. Por que fazer missões? Para a expansão do reino de Deus. A igreja que representa o reino de Deus na terra é comparada a rede, grão de mostarda, fermento, semente. Observação: a expansão da igreja primitiva através da perseguição, para que o mundo saiba das boas novas. Os despeceiros das boas novas estão na igreja, para testemunho a todas as gentes, preparação da chegada do fim. Um mau exemplo: igreja de Efésio, a perda do entusiasmo, do primeiro amor. Um bom exemplo: a igreja de Filadélfia, a igreja dedicada à obra missionária. Quem realiza a obra do ministério não são os ministros, mas os membros da igreja. Segundo escreveu Paulo em Efésios 4, 11 e 13. Eles são treinados e aperfeiçoados para a obra do ministério. É a igreja que evangeliza, prega e ora pelos doentes. Podemos ser uma igreja evangelista se realizarmos nossa estratégia. Infelizmente, estamos discutindo o ontem, enquanto o amanhã se apresenta para nós hoje. Os métodos mudam, mas a mensagem permanece. Precisamos dispor de métodos adequados à realidade atual. Diria até que todos os métodos adequados às realidades regionais, as estratégias têm de ser aplicadas de acordo com a situação que estamos vivendo. Jeremias do Couto, Revista Obreiro, maio 1996. Panorama de Missões Mundiais. Em 1860, visitava a Inglaterra Hudson Taylor depois de um período de árduo trabalho na China.
Em suas palestras e conferências no interior do país, ele proclamava a necessidade de alcançar os chineses. Pronunciou a seguinte frase: 1 milhão por mês morrendo sem Deus. Estas palavras soavam aos ouvidos da sua audiência e muitos respondiam ao seu apelo. Estavam sendo criados os fundamentos de uma grande sociedade missionária, missões para o interior da China, MIC, a população mundial e povos do mundo. Ao determinar a grande comissão, Marcos 16:15, entre os anos 32 a 33 AD, a população mundial era de aproximadamente 175 bilhões ou milhões de habitantes. Mais de 1950 anos depois, somos mais de 5,7 bilhões de pessoas. A bem da verdade, este crescimento populacional não é correspondido com o crescimento do evangelho no mundo. Vejamos alguns dados. Exploração da população mundial. Estes números nos dão uma visão geral da exploração populacional na Terra. A cada ano, a necessidade de pregar o evangelho aumenta de maneira surpreendente e é necessário um esforço missionário como nunca antes foi praticado. Tenho 4 minutos. Somente a unção do Espírito Santo derramada no coração da liderança das igrejas nacionais pode minorar este quadro desolado. Dor. Esta responsabilidade é de cada um de nós também. Está escrito: até os confins da terra, Atos 1:8. A urgência e a necessidade da evangelização. A urgência da Igreja de Jesus Cristo tomar uma posição ativa na evangelização. As nossas desculpas já não encontram eco dentro da nossa própria comunidade. A igreja em Antioquia colocou todo o seu potencial a serviço das missões. Dali o apóstolo Paulo partiu para as suas 3 viagens missionárias. Daqui foram fundidas todas as igrejas da Ásia Menor. O apóstolo Paulo disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20:20. Está escrito no Salmo 96:3, anunciar entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas. Metade da população terrestre não tem a chance de ouvir as boas novas do Evangelho. Esta responsabilidade não foi dada aos anjos, mas aos homens, mas principalmente à sua igreja, Mateus 28:18-20. Ainda há tempo. Esta é a visão panorâmica de um mundo que vive sem Deus, sem paz, sem salvação, à espera da esperança libertadora e salvadora do Evangelho de Jesus Cristo. Não podemos nos conformar nem encarar tal fato de maneira natural. Este fator é inquietante para os que amam a Cristo Jesus e querem ver cumprido o escrito em Apocalipse 7:9. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e língua, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando as vestes brancas, vestidos brancos e com palmas na mão. Amém. Glória a Deus para todo sempre. E assim nós terminamos o estudo de missiologia, para dizer para Jesus: eis-me aqui, Senhor, envia a mim. Amém. A Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor, hoje e para toda a eternidade. Amém.